Você já se perguntou por que algumas pessoas podem aprender uma nova habilidade em semanas, enquanto outras levam anos para dominar a mesma coisa? Por que existem empreendedores que começam do zero e constroem impérios em poucos anos, enquanto outras pessoas permanecem estagnadas a vida toda, vendo as oportunidades passarem diante de seus olhos? A resposta não é QI, sorte ou talento natural. A resposta está em algo muito mais simples e poderoso: a maneira como eles aprendem. E hoje você descobrirá exatamente o que separa os alunos comuns dos professores de aprendizagem acelerada. Brian Tracy, um dos maiores especialistas em desenvolvimento pessoal do mundo, passou mais de 40 anos estudando os hábitos de pessoas extraordinariamente bem-sucedidas. Ele analisou mais de 3.000 milionários, de empresários do Vale do Silício a magnatas brasileiros, e encontrou algo surpreendente. Todos eles compartilham uma característica fundamental que os diferencia de 99% da população. Eles não são mais inteligentes. Eles não tiveram mais oportunidades. Eles não nasceram em famílias ricas. O que eles têm é algo que qualquer um pode desenvolver. Eles são mestres absolutos do aprendizado acelerado. Deixe-me contar a história que mudou minha perspectiva para sempre sobre o poder dessas técnicas. Imagine, um executivo brasileiro que eu conhecia pessoalmente estava completamente falido aos 35 anos. Roberto Silva, engenheiro formado pela USP, havia perdido absolutamente tudo em uma consultoria que deu errado durante a crise econômica. Esposa que ameaça pedir o divórcio, 2 filhos pequenos para sustentar, conta bancária no vermelho, dívidas de mais de R$300 mil acumulando juros todos os dias. Eu estava literalmente no fundo, sem perspectivas e até pensando em trabalhar como motorista de aplicativo. Mas então, em um momento de desespero, Roberto descobriu essas técnicas revolucionárias que vou compartilhar com vocês hoje. Ele aplicou cada um deles religiosamente para aprender marketing digital, uma área completamente nova para ele. Em apenas 2 anos, preste atenção nesse número, ele não só pagou todas as suas dívidas, como também construiu uma empresa de marketing digital que hoje fatura mais de 2 milhões por ano. E sabe o que ele me contou quando nos conhecemos no último evento de empreendedorismo em São Paulo? Eu não mudei minha inteligência. Eu não mudei minha habilidade natural. Eu apenas mudei a maneira como aprendi. E isso mudou toda a minha vida. Hoje, você descobrirá exatamente as mesmas 7 técnicas científicas que Roberto usou, baseadas em décadas de pesquisa em neurociência e aplicadas por milhares de pessoas em todo o mundo. Métodos comprovados que permitem que você aprenda qualquer habilidade 10 vezes mais rápido do que a média das pessoas. Se você ficar comigo até o final deste vídeo, também revelarei o método ultra secreto que Brian Tracy desenvolveu depois de estudar os hábitos de aprendizado dos maiores gênios da história. É uma técnica tão poderosa que pode acelerar qualquer aprendizado em até 500%, mas que ele nunca revelou publicamente em seus livros ou palestras. Mas antes de mergulharmos nas técnicas, deixe-me fazer uma pergunta que vai direto ao cerne do problema. Quantos de vocês tentaram aprender algo realmente importante para o seu futuro? Um novo idioma que poderia dobrar seu salário, uma habilidade profissional que poderia promovê-los, conhecimentos sobre investimentos que poderiam multiplicar sua riqueza e acabaram desistindo porque era muito difícil para vocês? É muito demorado ou simplesmente incapaz de reter informações? Se você se identificou com essa situação, saiba que não está sozinho. Pesquisas mostram que 87% das pessoas abandonam novos aprendizados nos primeiros 30 dias, não por falta de habilidade, mas porque usam métodos completamente ineficientes que a escola tradicional nos ensinou. É exatamente isso que essas técnicas resolverão de uma vez por todas. Você nunca terá que passar anos tentando dominar algo que pode aprender em semanas. Eles nunca sentirão aquela frustração de estudar demais e reter muito pouco. Eles nunca mais verão as oportunidades passarem porque não tinham as habilidades para aproveitá-las. A primeira coisa que você precisa entender, e isso é fundamental,
é que seu cérebro não é um recipiente que você simplesmente enche de informações, como alguém que enche um balde de água. Seu cérebro é como um músculo extraordinariamente sofisticado, que pode ser treinado, condicionado e otimizado para absorver e processar o conhecimento de uma maneira absolutamente extraordinária. Estudos pioneiros na Universidade de Harvard, conduzidos pelo Dr. Daniel Schacter, mostram que as pessoas que aplicam técnicas de aprendizado acelerado cientificamente validadas podem reter até 85% mais informações em 60% menos tempo. Imagine o impacto transformador disso em suas vidas profissionais e financeiras. Imagine como isso pode acelerar qualquer objetivo que você tenha. A Universidade de Stanford mostrou que essas técnicas não funcionam apenas para estudantes ou acadêmicos. Eles são ainda mais poderosos para profissionais que precisam aprender continuamente para se manterem relevantes no mercado. E o mais incrível, eles funcionam independentemente da idade. Pessoas na casa dos 50 e 60 anos podem aprender mais rápido do que aquelas na casa dos 20 usando esses métodos. Vamos começar com a base de tudo, a base que determinará se você terá sucesso ou não com todas as outras técnicas. Chama de aprendizagem nuclear definida por propósito. Esta não é uma técnica comum encontrada em livros de autoajuda. É baseado em estudos de neuroplasticidade que mostram como nossos cérebros literalmente se reconstroem quando temos objetivos específicos e emocionalmente carregados. 90% das pessoas estudam sem saber exatamente por que estão fazendo isso. É como dirigir um carro sem destino. Você gasta combustível, tempo e energia, mas não chega a lugar nenhum. Pior ainda, acabam frustrados e abandonam o processo. Toda vez que você for aprender algo novo, faça a si mesmo estas 5 perguntas revolucionárias que ativarão seu sistema nervoso para o aprendizado máximo. Por que preciso dominar isso agora? Como exatamente isso vai multiplicar minha renda nos próximos 12 meses? Qual será o impacto específico na minha vida em 2 anos se eu dominar essa habilidade completamente? Quanto dinheiro vou perder se não aprender isso? E qual será o preço emocional de permanecer medíocre nessa área? Quando você tem respostas claras e emocionalmente impactantes para essas perguntas, algo mágico acontece no cérebro. Os neurocientistas chamam isso de sistema de atenção focada amplificada. É como se você ativasse um radar interno ultrapoderoso que não apenas captura informações relevantes, mas também filtra automaticamente tudo o que não atende aos seus alvos. Deixe-me falar sobre um empresário imobiliário de Recife que eu pessoalmente aconselhei. André tinha 42 anos e estava estagnado há 5 anos, ganhando sempre a mesma comissão de R$10 mil por mês. Quando aplicou essa técnica para aprender sobre criptomoedas e investimentos digitais, ao invés de estudar genericamente sobre blockchain, ele definiu especificamente: quero entender como investir R$50 mil em criptomoedas com segurança máxima e ter um retorno de pelo menos 20% nos próximos 90 dias, pois preciso desse dinheiro para dar entrada no apartamento dos meus sonhos. Resultado? Em exatamente 3 semanas, ele dominou não apenas o essencial sobre Bitcoin e Ethereum, mas também sabia como analisar projetos DeFi, identificar oportunidades de staking e gerenciar riscos como um profissional. Hoje, 2 anos depois, ele tem mais de R$500 mil investidos em criptomoedas com lucro médio de 40% ao ano. E o mais importante, comprou não apenas 1, mas 3 imóveis para investir. A segunda técnica é absolutamente revolucionária e rompe completamente com a forma tradicional de estudar: a pré-leitura estratégica de mapas mentais. 95% das pessoas começam a estudar um livro, curso ou material desde a primeira página e vão até a última. Esta é literalmente a maneira mais lenta e ineficiente possível de aprender qualquer coisa. Os verdadeiros mestres do aprendizado fazem exatamente o oposto. Antes de consumir qualquer conteúdo, eles fazem um mapa mental completo e estratégico. Primeiro, eles leem todo o índice e criam uma estrutura mental. Eles então leram rapidamente
todos os resumos dos capítulos para entender a progressão lógica. Em seguida, eles analisam todos os gráficos, tabelas, imagens e destacam as palavras-chave mais importantes. Em apenas 15 ou 20 minutos, eles já sabem 80% do que o material vai ensinar. E mais importante, sabem exatamente onde está a informação mais valiosa. É como ter um GPS ultra detalhado antes de fazer uma viagem complexa. Você sabe onde está, para onde quer ir, qual é o melhor caminho e onde estão os pontos mais importantes da viagem. Sem esse mapeamento, você se perde no meio de uma floresta de informações, sem saber o que é prioritário e o que é secundário. A terceira técnica vem diretamente de laboratórios de neurociência cognitiva e é uma adaptação revolucionária do famoso método Feynman. Richard Feynman, um físico ganhador do Prêmio Nobel considerado um dos maiores gênios do século XX, descobriu que a maneira mais rápida de dominar qualquer conceito complexo é ser capaz de explicá-lo de uma maneira tão simples que uma criança de 10 anos o entenda perfeitamente. Mas aqui está o segredo que Brian Tracy descobriu e adicionou a essa técnica. Você deve gravar a si mesmo explicando o conceito em voz alta, como se estivesse dando uma aula. Mais tarde, quando ouvem sua própria explicação, o cérebro identifica imediatamente e com precisão cirúrgica onde há lacunas no conhecimento, inconsistências ou pontos que precisam ser aprofundados. É como ter um detector de mentiras interno que revela instantaneamente o que você realmente sabe em comparação com o que você acha que sabe. A quarta técnica destrói completamente um mito que o sistema educacional tradicional nos ensinou e que é um dos maiores sabotadores da aprendizagem eficiente. A ideia de que devemos estudar tudo de uma vez, em sessões longas e intensivas. Milionários e pessoas extraordinariamente bem-sucedidas sabem que o cérebro humano funciona como uma esponja natural. Se você jogar muita água de uma só vez em uma esponja, a maior parte dela simplesmente escorre e se perde. Mas se você adicionar água aos poucos, em pequenas quantidades, a esponja absorve praticamente tudo. O sistema científico de repetição espaçada funciona assim. Em vez de estudar por 3 horas seguidas, estude 15 minutos hoje, 10 minutos amanhã, 5 minutos no terceiro dia e 15 minutos novamente no 7º dia. Parece contraditório e até pouco, mas está cientificamente comprovado, por meio de centenas de estudos, que esta é a maneira mais eficiente de transferir informações da memória de curto prazo para a memória permanente de longo prazo. A quinta técnica é absolutamente fascinante e explora uma característica única do cérebro humano: visualização criativa, extrema, com ancoragem emocional. Pesquisas de neuroimagem mostram que nossos cérebros processam informações visuais aproximadamente 60.000 vezes mais rápido do que texto simples. Os verdadeiros mestres do aprendizado transformam todas as informações abstratas em histórias visuais exageradas, emocionalmente carregadas e totalmente absurdas. Vou te dar um exemplo prático que você nunca esquecerá. Imagine que você deseja memorizar as 5 etapas fundamentais para uma negociação bem-sucedida. Primeiro, estabelecer relacionamento e confiança. Segundo, identificar necessidades e dores. Terceiro, apresentar soluções personalizadas. Quarto, superar objeções e resistências. E quinto, fechar o negócio. Em vez de tentar memorizar esta lista, crie uma história visual completamente maluca. Imagine entrar em um escritório gigantesco e cumprimentar um cliente que é literalmente um polvo gigante verde neon com tentáculos dourados. Cada tentáculo representa uma necessidade ou dor específica que você precisa descobrir e tocar suavemente. Então você tira uma caixa mágica brilhante do bolso, como um mágico, e de dentro vem soluções personalizadas que se transformam em pequenos pássaros coloridos que voam direto para cada tentáculo de polvo. Quando o polvo está satisfeito, ele começa a atirar pedras negras que representam objeções, mas você está equipado com um escudo dourado que as transforma em flores.
No final, você e o polvo apertam as mãos ou tentáculos e imediatamente uma chuva dourada de moedas cai do telhado, representando o fechamento bem-sucedido do negócio. Parece completamente ridículo e absurdo? Exatamente porque funciona tão poderosamente. O cérebro humano nunca esquece imagens que são simultaneamente bizarras, emocionalmente carregadas e visualmente impressionantes. A sexta técnica revoluciona completamente a maneira como gerenciamos nossa energia mental e vem direto dos laboratórios de produtividade cognitiva. A técnica Pomodoro turbinada com otimização neurológica. O italiano Francesco Cirillo descobriu que o cérebro humano tem ciclos naturais de atenção focada que duram aproximadamente 25 minutos. Depois disso, nossa concentração despenca drasticamente, não importa o quanto tentemos. Mas Brian Tracy, depois de estudar atletas de alto rendimento e executivos ultraprodutivos, fez uma adaptação absolutamente brilhante. Durante o descanso obrigatório de 5 minutos, em vez de verificar as redes sociais, tomar café ou fazer atividades passivas, exercícios físicos leves, mas específicos, devem ser feitos. Podem ser 10 flexões, 20 polichinelos ou apenas caminhar em ritmo acelerado por 2 minutos. Isso tem um efeito neurológico extraordinário. Oxigena o cérebro, libera endorfinas naturais e literalmente multiplica a capacidade de aprender e reter o próximo ciclo de 25 minutos. Um programador sênior de uma startup brasileira que conheço aplicou religiosamente essa técnica durante seus estudos para se tornar um arquiteto de software. Um resultado impressionante. Ele foi capaz de programar e aprender sistemas complexos na metade do tempo de seus colegas, manteve sua energia alta ao longo do dia e ainda tinha muita energia para estudar à noite e nos finais de semana. Em 8 meses, foi promovido e hoje ganha mais de R$20 mil por mês. A sétima e última técnica nos fundamentos é sobre repetição ativa inteligente com múltiplas modalidades. A grande maioria das pessoas acredita que a repetição significa simplesmente reler o mesmo material repetidamente, na esperança mágica de que isso melhore o aprendizado. Na verdade, é exatamente o oposto. A releitura passiva é uma das maneiras menos eficientes de aprender e uma das maiores causas de frustração acadêmica. Repetição ativa significa interagir física e mentalmente com o conteúdo de maneiras diferentes, em cada ciclo. Faça perguntas específicas por escrito sobre o que você acabou de ler. Crie mapas mentais coloridos que conectam conceitos. Transforme os pontos principais em flashcards digitais. Explique os conceitos para outras pessoas. Faça resumos com suas próprias palavras. Crie analogias e exemplos práticos. Toda vez que você faz isso, você está literalmente criando novas conexões neurais e fortalecendo as existentes. É como construir uma rodovia com várias pistas em seu cérebro. Quanto mais estradas diferentes levarem ao mesmo destino, mais rápido e fácil você poderá chegar lá. Agora é hora de revelar o método ultra secreto que prometi compartilhar. Brian Tracy desenvolveu essa técnica depois de estudar meticulosamente os hábitos de aprendizado dos maiores gênios da história: Leonardo da Vinci, Einstein, Tesla, Steve Jobs. Ele chama isso de conexão cruzada multidimensional. O princípio é simples, mas poderoso. Sempre que você aprender um novo conceito, você deve conectá-lo imediatamente a pelo menos 3 áreas completamente diferentes da vida. Como ele se aplica diretamente aos negócios e finanças, como afeta os relacionamentos pessoais e profissionais e como pode melhorar a saúde física e o bem-estar. Essa conexão múltipla e aparentemente não relacionada cria uma rede neural tão densa e interconectada que torna praticamente impossível esquecer informações, mesmo décadas depois. Agora você tem em suas mãos as mesmas 7 técnicas que os milionários usam para aprender 10 vezes mais rápido do que as pessoas comuns. Mas conhecimento sem ação é como ter um Lamborghini na garagem sem combustível. Agora aplique a primeira técnica imediatamente. Defina exatamente por que você quer aprendê-la e como isso mudará sua vida.
Anote essas respostas e poste-as em algum lugar que você veja todos os dias. Porque aqui está a verdade que ninguém lhe diz. Sua vida daqui a 5 anos será determinada pelas habilidades que você dominar nos próximos 12 meses. Se eles continuarem aprendendo no ritmo atual, estarão no mesmo lugar. Se você aplicar essas técnicas, estará vivendo uma realidade completamente diferente. Brian Tracy sempre diz: hoje você está onde seus pensamentos o levaram. Você estará amanhã onde quer que seus pensamentos o levem. Mas acrescento, você estará amanhã onde quer que suas habilidades o levem. O tempo vai passar de qualquer maneira. A questão é, você vai usar esse tempo para se transformar em uma versão extraordinária de si mesmo, ou você vai desperdiçá-lo sendo medíocre? A escolha é sua. O método está na tela. O que falta é ação. Se este vídeo agregou valor às suas vidas, por favor, deixem um like para que mais brasileiros possam descobrir essas técnicas transformadoras. Compartilhe com aquela pessoa que você sabe que precisa aprender mais rápido. E inscreva-se no canal porque toda semana trago para você conteúdo exclusivo baseado nos principais especialistas em desenvolvimento pessoal do mundo. Nos comentários, diga-me qual habilidade você dominará nos próximos 30 dias usando essas técnicas. Vou responder pessoalmente e dar dicas específicas para acelerar ainda mais seu aprendizado. Lembre-se, abundância não é uma questão de sorte. É uma questão de aprender as habilidades certas da maneira certa. E agora você sabe exatamente como fazê-lo. Até o próximo vídeo e que a abundância esteja com você.